já ouviu falar na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? O direito à educação está entre os temas tratados na lei e é sobre esse assunto que nós estamos conversando. Deputado, no bloco anterior, no finalzinho, eu fiz uma pergunta um pouco grande para o senhor e uma parte dessa pergunta é o que o Poder Legislativo Fluminense do Estado do Rio de Janeiro pode fazer para que essa lei seja cumprida, para que as escolas não cobrem uma taxa a mais dos alunos com necessidades especiais, para que as escolas aceitem a matrícula dos alunos com necessidades especiais? Pois é, como nós sabemos, como você que nos assiste sabe, o parlamento tem duas grandes missões. A missão de legislar e a missão de fiscalizar. Fiscalizar o poder executivo, mas fiscalizar também o conjunto da sociedade para, eventualmente, intervir em situações de desmando, de descumprimento de lei. Portanto, nesse caso, nossa principal missão, já que é uma lei que está em vigor e afeta todo o território nacional, uma lei federal, é zelar pelo seu cumprimento no estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a Assembleia já adotou uma posição muito importante. Recentemente, nós aprovamos uma moção de repúdio, não é? Subscrita pela grande maioria dos parlamentares contra um sindicato de estabelecimento de escolas particulares do estado de Santa Catarina, né, que produziu uma carta aberta, né, referindo-se a esta lei, a Lei Brasileira de Inclusão, de maneira muito pejorativa e tratando de maneira muito depreciativa o potencial das pessoas com deficiência. E a Assembleia se manifestou. Quero dizer também que a Comissão de Educação, que é uma comissão da qual eu participo, que é muito atuante na casa, tem feito sucessivos debates, trazendo, né, os atores implicados, trazendo os movimentos sindicais, trazendo pais de alunos, trazendo direções de escolas, trazendo donos de escolas particulares, enfim, para que o debate se instale e a gente reúna mais subsídios para exercer o nosso papel fiscalizador. Essa moção de repúdio é emblemática, porque a Assembleia não deixou passar em branco um documento que eu quero até dizer. O Sinep, ofensivo, que eu acho que nem é exemplar, eu quero aqui dizer, do Sinep como um todo. Eu conheço várias direções estaduais do Sinep no Brasil afora, e é um sindicato pelo qual eu tenho respeito. Mas a sua seccional de Santa Catarina produziu um documento que é uma pérola de discriminação, uma pérola de ofensa à pessoa com deficiência, e a Assembleia não deixou isso passar sob silêncio. Então, isso é cumprir a nossa missão. Isso é denunciar, é protestar, é fiscalizar, é não deixar que situações como essa se propaguem. Eu ouvi, né, quer dizer, as escolas particulares dizem, não, porque a gente tem que ter material adaptado, a gente tem que ter um professor mediador, um escriba, isso vai dar mais custos para a escola. E aí uma coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte, a gente não paga luz pública, não é? E, por exemplo, o morador de rua, ele não paga luz pública, mas nós pagamos pela coletividade. Ou seja, esse cálculo do que seria a mais, do que a escola gastaria a mais com alunos com necessidades especiais, tem que estar no custo total dessa escola, diluído nesse custo. Sim, é o que a gente considera o princípio da justiça distributiva. Olha, você tem uma biblioteca. Algumas pessoas leem os livros, outras pessoas não leem. Nessa biblioteca, ela não tem que ter livro para todos? Por que alguém vai ter que pagar, o pai da criança cega vai ter que pagar o livro em braille? Não, o custo da biblioteca não está inserido no cálculo de todos? Então, dessa mesma forma, outros dias eu estava vendo uma reportagem em que um professor levava as crianças, um professor de matemática tirava as crianças da sala de aula e levava para uma sala, um laboratório, onde eles aprendiam a matemática jogando. Acredito eu que a sala de recursos multifuncionais, claro, focada para a questão da inclusão, ela também pode ser uma forma de provocar o relacionamento e de melhorar o aprendizado de alunos que não tenham nenhuma necessidade especial. Que seja muito mais fácil você aprender uma matemática com material dourado, de uma forma lúdica e tudo, ou uma tabuada com um determinado material, isso não exclui. Sim. Então, por que a sala de recursos multifuncionais ela tem que ser custeada pelo pai do deficiente, entendeu? Isso é um cálculo que tem que ser diluído. Da mesma forma, toda escola, toda coletividade não tem aquele material de uso geral. Não é toda turma que usa um projetor. Mas o uso do projetor está socializado. Então, assim, nada justifica. Até porque você tem a diferença ali de anos, de séries, né? De anos, de séries, exatamente. Então, quer dizer, alguns alunos não têm necessariamente professor de matemática, mas não tem professor de química, física e biologia. As crianças do ensino fundamental não têm química, física e biologia, mas o professor de química, física e biologia não está inserido na contabilidade geral
da escola, então são determinadas coisas que tem que estar inseridas na forma. Mas acontece que o medo das escolas é o não saber fazer, é o não ter boa vontade para fazer. É não querer aprender. É não querer aprender. E além disso, talvez o que talvez seja até pior, além da questão da preocupação com o custo do atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais, além da questão de não saber como fazer, um medo, mas há também algo que eu acho que pode ser pior, que é o preconceito em relação à diferença, né? Que trabalha-se com um padrão daquilo que é supostamente normal, um padrão estético, um padrão comportamental, um padrão, enfim, atitudinal. Portanto, se tem um aluno que, em função da modalidade e da severidade da deficiência que ele manifesta, foge desse padrão tido como normal, adequado, que pode ser apresentado, enfim, muitas escolas não querem que esse aluno esteja nas suas fileiras. Então, eu acho que pior do que a preocupação econômica, que é grave, né? É pior do que essa preocupação em não saber fazer, que essa eu acho que é a menos pior, né? É o susto, é o receio de não atender a contento. Isso aí revela até uma preocupação, de certa maneira, responsável. Mas pior do que isso é, assim, essa ideia de não querer o diferente, não querer aquilo que destoa, que não está em sintonia com os padrões estéticos, comportamentais, atitudinais que se quer, né, como característica daquele efetivo discente. Isso sim é muito grave, porque é uma manifestação muito, muito genuína, muito evidente daquilo que nós chamamos de preconceito. Eu acho, posso dar uma parte? Claro. Eu acho que é uma questão exatamente como essa, mas é uma questão atitudinal da pessoa. Todos estão esperando e estão sempre preparados para o padrão. Eu internei meu filho no hospital uma vez e não tinha um medicamento para ele, e eu solicitei e a médica passou um tempão no meu quarto tentando dizer que o meu filho não era uma criança padrão hospital, dos melhores hospitais do Rio de Janeiro. E eu falei, meu filho não é uma criança padrão. Entendeu? Tem que ser padrão então, também para ir para o hospital. Exatamente. Então você espera aquilo. E hoje em dia um professor entra dentro de sala de aula e ele acha que ele sabe um método de alfabetização e está resolvido. Só que hoje em dia já está comprovado pela ciência que algumas crianças aprendem melhor pelo método fonético, outros pela silabação. Então o professor ele tem que estar ali sabendo que ele tem 20 alunos dentro de sala, cada cabecinha funciona de uma maneira diferente. Exatamente, é singular. Um aprende mais rápido, o outro aprende extremamente devagar, então ela vai ter que, tentou de uma forma, vai tentar de outra e vai estar aberta a tantas vezes quantas forem necessárias a tentar a mesma coisa. Ninguém aprende a mesma coisa da mesma maneira, no mesmo ritmo. O processo de aprendizagem é um processo profundamente marcado pela subjetividade. Exatamente. Eu acho que a gente tem que partir do princípio, não é de que todos nós somos iguais, mas que todos nós somos diferentes. Essa é a nossa riqueza. Eu fiz um programa, a gente gravou um Exatamente. programa aqui sobre autismo e tudo que elas falavam, eu falei assim, gente, mas isso qualquer criança há de gostar de aprender assim, né? Ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo em relação a essa lei. E é muito curioso, assim, até o nome, né? Ação direta de inconstitucionalidade, quando a Constituição garante igualdade a todos. Com a palavra Consuelo. Exatamente. O medo das escolas, né, elas estão exercendo um exercício regular do direito delas, entraram, a lei foi sancionada, e pelo medo de não conseguir implantar, inclusive um dos fundamentos do pedido de liminar existe fundado receio de que a partir de janeiro, quando começar a vigorar, vários diretores de escolas serão presos. Por quê? Porque a hora que a lei for sancionada, todo o comportamento deles, se não aceitar a inclusão, se a inclusão não for bem feita, será negligência, será crime, entendeu? Terá que ser. Então, eles questionaram, basicamente, 2 artigos, né, da Constituição. Um artigo que é o que fala da obrigatoriedade de matrícula e o outro que fala da taxa extra. A taxa extra, eu tenho uma história de luta da taxa extra, porque eu criei um abaixo-assinado, na época, pré-sanção, né, com o fundado receio de que o artigo da taxa extra não fosse vetado, nós criamos um movimento chamado Taxa Extra Não e fizemos um abaixo-assinado e eu consegui levar esse abaixo-assinado no Ministério da Educação, no Ministério da Justiça, no Congresso e entreguei pessoalmente nas mãos da presidente na data da sanção da lei. E questionando essa questão do taxa extra não. E, então, a taxa extra, ela sempre foi proibida. A taxa extra,
até pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo ECA, nós tínhamos legislação suficiente para garantir. Então, esses 2 artigos, esses 2 dispositivos que eles estão questionando na ADIM, para mim, juridicamente, não vão passar. Por quê? Porque a questão da vedação de matrícula é inconstitucional. Então, como é que você vai pedir que o ministro declare que ser inconstitucional a matricular uma criança se a Constituição permite que matricule ou garante que matricule de forma, né? Então, e a questão da taxa extra por razões óbvias também. Agora, a ADIM, eles estão questionando a ADIM. Só que existe legislação anterior à ADIM, inclusive a de 1989, que já garantia isso. Sim. Então, eles teriam que entrar com outra ADIM para uma ação de 1989. Deputado, como é que estão sendo as discussões na Comissão de Educação em relação a essa ADIM? Está no finalzinho do programa. A Comissão de Educação, claro que tem a expectativa, como disse a Consuelo, de que essa ADIM não vai prosperar, né? Que o STF certamente não vai dar guarida essa ação direta de inconstitucionalidade, até porque isso seria ir de encontro ao próprio ordenamento constitucional em vigor. Portanto, não haverá saída, né, para as escolas como um todo, a não ser cumprir essa lei federal sancionada em julho deste ano, né, e que garante aquilo que já estamos concluindo, aquilo que o pensador Boaventura de Souza Santos, que é um dos grandes pensadores vivos da humanidade, eu estive com ele recentemente, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que ele tem uma frase que é muito importante sobre a dialética entre a igualdade e a diferença. Ele fala algo assim: é muito importante afirmar a igualdade quando a diferença nos inferioriza, mas é também muito importante afirmar a diferença quando a igualdade nos descaracteriza, ou seja, é importante a igualdade na perspectiva do acesso aos direitos, mas o aluno com deficiência tem que ser tratado na sua especificidade. Isso é muito importante. Maravilha. E bom lembrar para os pais que tiverem esse problema, o que eles devem fazer? Ir à delegacia? Registro de ocorrência, tá? E vai haver a investigação, o inquérito policial. Isso não exclui procurar o Ministério Público, isso não exclui procurar um advogado, porque você tem as ações coletivas, mas você também tem a ação individual que cada pai pode propor contra a escola, além da questão criminal, que é o que se segue do inquérito policial, verificada a negligência, né, verificado o crime de não matricular ou a negligência de matricular, mas não cumprir a inclusão como ela deve ser, né, tudo isso é um problema. O importante da LBI é centrar que a LBI mudou o foco da deficiência. Agora a deficiência ela não está no indivíduo, a deficiência está no meio. Então é o meio que não está preparado para receber a pessoa. Eu diria que ela não mudou o foco, ela reconheceu o foco. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. Voltem sempre, vamos discutir mais esse assunto, vamos cada vez mais fundo nisso aí. Tá bom? Muito obrigada. O nosso programa está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreva para nós no educa@tvalerj.tv. E fique ligado no recadinho deles aí pertinho dos créditos. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu quero ser pediatra porque quando eu vou no médico, eu vejo as crianças e tem muitas crianças que passam por dificuldade. Eu quero ajudar essas crianças quando eu crescer. Meu mundo seria repleto de alegria e as pessoas sempre serem educadas com as pessoas e nunca maltratassem.